Bom dia, meus amigos. Nós vamos então prosseguir o capítulo 25, vendo hoje a segunda parte. E nós estamos acompanhando o trabalho da dona Evelina, influenciando o Caio para que ele possa auxiliar no sentido da união com a Vera Celina, né? Que ele possa casar-se com ela. A Evelina está fazendo isso tendo em vista um processo de reencarnação. Ela e o Ernesto estão estruturando essas duas famílias que nós estamos acompanhando aí o livro todo, a fim de que o progresso de todos eles aconteça, né? Que a oportunidade apareça para se redimirem. Então, ela está influenciando mentalmente o Caio. Aconteceu a morte da dona Elisa, e ela está ali influenciando de toda maneira, tentando dar uma ideia positiva, influenciar o Caio para que ele, vamos dizer assim, tome consciência, né? Para que ele mude a maneira dele ser. Então vamos lá. Um parágrafo antes que a Lourdinha parou, está assim: Serpa registrava, Serpa é o Caio, né? Caio registrava todos os argumentos da companheira desencarnada. A feição de uma lâmpada que se julgasse fonte da luz de que se beneficia, a ignorar que a recolhe da usina. E opunha contraditas. Consorciar-me, prender-me, por quê? Não tenho toda a satisfação do homem casado sem as peias do matrimônio? E a voz de Evelina a ressoar-lhe novamente no espírito. Sim, és o elemento comando da união. Entretanto, como não te garantires contra as tentações do futuro? Como não te imunizares contra as tuas próprias inclinações para a aventura, doando a ela o elemento obediência, a tranquilidade de que carece para servir-te? Acaso te julgas livre das tendências à leviandade que te assinalam o campo afetivo? Não será recomendável lhe assegures a paz, preservando a paz de ti mesmo pela submissão às disciplinas justas da vida? Pensa, imagina-te à frente de tua própria mãezinha, já que quase todo homem procura na esposa, acima de tudo, o apoio maternal que a madureza furtou da infância. Estimarias que um homem, na hipótese o teu próprio pai, lhe espancasse os mais puros anseios do coração? Porventura, não te tornaria ela mais digna de teu amparo e de teu carinho, se a visses brutalizada, desamparada, esquecida por aquele mesmo a quem se rendeu, confiante? Por que alegares sofrimentos passados para menoscabar a criatura que amas, se semelhantes provações fazem dela alguém com mais acentuada necessidade de tua proteção e entendimento? Então vejam, o pensamento infeliz, não é? O pensamento egoísta. Eu casar-me para quê? Eu tenho tudo que eu quero, tudo que eu preciso, eu não vou ficar preso a uma união. Eu posso desfrutar disso tudo sem estar casado. É o pensamento egoísta que ele tem, não é? E a Evelina tenta mudar essa ideia falando para ele algo muito interessante. Ela diz assim: você se unindo a ela, você não vai somente ajudá-la, mas você vai ajudar a si mesmo. Porque veja o teu campo emocional, veja a tendência que você tem aos desvarios, às ambições, às loucuras nesse terreno da afetividade. Então, ela seria uma proteção para ele mesmo, não é? Ela seria o antídoto para esses desvarios que ele poderá cometer. Então, isso tudo representa para ele
uma oportunidade dele ficar em paz, ficar bem, livre, inclusive, das tentações que ele carrega com ele. Então, seria ajudá-la, mas também ajudar-se. E ele fala uma coisa interessante aí, na questão do relacionamento dele com ela. Ela diz assim, que existe 2 tipos de elementos, né, num relacionamento conjugal. O elemento comando e o elemento obediência. No caso aí, o elemento obediência é a Vera Celina. E o elemento comando aí na união é o Caio. Ele é o elemento comando. E quase sempre a gente vê isso nos relacionamentos. É alguém que é mais... Alguém que manda e alguém que obedece. É simples, né? Foi bom, André, lembrar que eu lembrei de um casal para a gente ver assim, o elemento comando e o elemento obediência. O casal, os 2 se gostam, maravilha, uma vida inteira junto, tal. Mas a mulher é o elemento comando. Ela que direciona, que faz, ela é aquela que impulsiona, né? E o marido é o elemento obediência. Ele é mais sereno. Se precisar, tá bom, bem, tá ótimo. Um cara tranquilão. E a gente estava lá na cidade com eles, a gente foi almoçar num shopping, aí estava dando uma volta, aí eles viram umas calças, ele viu, gostou muito, falou, essa daqui, eu gostei dessa daqui. Essa não, não fica bem, essa daqui. Aí ele pegou aquela falou, fiquei olhando assim, gente do céu, né? Como que uma pessoa comanda e a outra, né, obedece assim, né, aceita. Mas chega um ponto que é o que ele falou. Ele perguntou, viu um prato lá diferente, ele falou assim, bem, eu gosto disso. É demais, não é? A dependência que vai ficando, né? A outra é comando, né? Qual que é o mais complicado e o mais, vamos dizer assim, dá mais responsabilidade? Você ser obediência ou comando? Comando. Porque de você vai sair um monte de coisa. Você é responsável por mais coisas que a sua maneira de fazer vai... Hoje é diferente, mas durante muito, muito tempo, a mulher tem sido o elemento obediência e o homem o elemento comando. Até porque, nesses tempos que passaram, a mulher era totalmente dependente do marido. Totalmente, né? Sempre foi o elemento obediência. Em todo elemento, em todo relacionamento, não só conjugal, mas no relacionamento conjugal principalmente, esse relacionamento de comando e de obediência, ele se faz muito. Para dar certo, alguém tem que ceder. E esse alguém geralmente é a mulher. Geralmente é a mulher. Às vezes você vê assim, nossa, fulano e fulana, 80 anos de casamento, 70 anos, é uma conquista, é maravilha e tal. Mas se você for examinar, tem aquele que cede mais, que está bom, releva as coisas. Né? Esse aqui ganha mais experiência do que esse aqui ganha mais pela renúncia do que esse. Então a gente vê que tudo que é mais sacrificial dá para o indivíduo mais bênçãos espirituais, mais elementos morais, mais evolução espiritual. Agora, existe um parâmetro aqui que a gente tem que tomar cuidado. Não é porque tem essas tendências que eu vou ficar subserviente ao outro, a ponto dele me anular. Um comando abusivo, né, que é o caso que eu estava citando. Escolher a calça, fazer isso, deixar isso. Ela manda ele para a academia e tem que ir, às 5h30 da manhã. Só que ela não vai. E o marido já está idoso, coitado, em vez de dormir até tarde, não, você tem que ir na academia. Você precisa, organismo, não sei o que lá. Dele, a dela não, né? Ele sai, ela deita e dorme, né?
abusivo, né? Nesse relacionamento aí, os dois vão aprender, só que é mais responsável quem está no comando. Muito mais responsável. A responsabilidade maior cai em cima dele. Ficar tranquilo, tem alguém que está fazendo, né? É aquele meio termo aqui, ó. A gente não pode deixar ser subserviente aqui, e quem está aqui também não pode querer comandar tudo na vida do outro. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Agora, esse obedecer tem que ter um parâmetro, porque senão você fica totalmente anulado. E o outro manda em você, em tudo, te abafa, né? Te abafa completamente. Então, tem que ter, por exemplo, um negócio assim drástico, o marido bate na mulher. Se ela for obediente, quietinha, ela vai apanhar a vida inteira. Isso não é digno, a pessoa tem que ter dignidade. Espera aí, eu aceito tudo, faço tudo, tal, mas isso não. Isso você não me toca a mão mais, porque tem um limite. Porque aí ela vai ficar apanhando, nasceu para apanhar do marido? Não. E daí ele tem que, pelo menos o respeito ele tem que ter. Se não tiver, tem que tomar atitude. Aí vira um escarcéu, né? Um bate no outro. Né? Como assim? Sim. Então, e aí é outra linha de comodismo ou não. Pode haver o indivíduo ser obediente para evitar maiores problemas dentro do lar. É vitória desse aqui. Esse que está crescendo espiritualmente. É a coisa complicada, né? Que a gente tem que saber. Lógico que o melhor no lar seria os dois estarem unidos, dividirem as tarefas, sentar para dialogar, ver os planos, conversar, tal. Mas isso é casamento de mundo de regeneração, né? Na nossa terra ainda tem as dificuldades. Voa prato, voa panela, né? É assim, não faz. Ela começa a falar para ele: você é isso aqui, Caio. Pensa, né? Não seria melhor para você? Você vai encontrar também nela um apoio, né? E ele fica pensando, né? Agora veja o que é quando a gente fala assim, que o nosso amigo espiritual, nosso espírito protetor, ou mesmo um familiar que quer nos ajudar, né, um familiar desencarnado que quer nos ajudar, esse auxílio vem através do pensamento. Eles não vão materializar aqui na frente, falar faz isso e violentar a nossa individualidade. Até porque nós temos que ser donos das nossas escolhas, é o livre-arbítrio, para a gente ter o mérito da ação positiva e o demérito da ação negativa. Então, eles influenciam pelo pensamento. Como que ela está batalhando com o pensamento dele, não é? Caio, não, e ele fala, não, Caio, né? E ela tentando influenciar. O que precisa para ela ser vitoriosa nessa influenciação mental? A vitória dela é a que ele aceite a ideia. Aceitando a ideia, aí a ação vem depois. Mas tem que aceitar a ideia, né? Ele tem que escolher essa ideia. Veja que ele está brigando. Não, eu vou casar para quê? Eu tenho tudo e depois eu vou ter que dar satisfação, né? Eu não quero dar satisfação para ninguém, eu quero viver minha vida. E aí vem o pensamento, não, mas veja só, tal. E aí existe essa guerra, né, do bem e do mal, luz e treva, não é? E o indivíduo fica ali e ele vai fazer a escolha. Se ele aceita esse pensamento, se ele entende que é por aí, ou se ele vai rebelar o pensamento. Agora, a ajuda sempre existe. Sempre existe auxílio espiritual. Então, vamos lá. O Caio vai obedecer mentalmente a Evelina, ou ele não vai aceitar e continuar sendo o mesmo homem
que ele tem sido. O que vocês acham? Será? Então vamos ver. Das admoestações propriamente consideradas, a ex-senhora Serpa se transferiu para reflexões de otimismo e esperança. Caio, medita. Vera não te confiou parcos recursos materiais à administração. Dispões de patrimônio apreciável para organizar uma família. Pondera quanto às bênçãos do futuro. Escuta, creias ou não em Deus e na sobrevivência do espírito além da morte. Carregas contigo um doloroso problema até agora inarredável da mente. O remorso pelo homicídio praticado. A lembrança de Túlio Mancini, abatido por tuas mãos. Escapas no rumo de prazeres que não te diminuem a mágoa, e tentas em vão bloquear reminiscências amargas que te assediam constantemente. Ser pai, cuidar de filhos queridos, não te será na terra a mais elevada compensação? O matrimônio com Vera te investirá legalmente na posse de recursos a serem valorizados e aumentados, garantindo aos filhinhos vindouros segurança e conforto, alegria e educação. Um lar, Caio, um lar onde possas descansar, renovar-te, esquecer. Filhos em que te revejas e o convívio de Vera, cuja presença te lembrará o refúgio maternal. Então, ela continua insistindo com ele. Agora, veja o que é a psicologia de alguém que sabe fazer o que está fazendo. Tem duas coisas aí que ela chama a atenção do Caio, que mexe com ele. Primeiro, o que é? Dinheiro. Caio, você vai herdar uma bolada, você vai ser dono de tudo, você vai administrar muitos bens, ela vai te deixar muita coisa. Primeiro ponto para ele interessar. Segundo ponto, o erro que ele cometeu quando ele tirou a vida do Túlio. Então ela vai nos dois pontos cruciais, né, da existência do Caio. Veja como ela soube influenciar mesmo. E, sobretudo, quando ela diz isso, né? Carregas contigo um doloroso problema até agora inarredável da mente. O remorso pelo homicídio praticado, a lembrança de Túlio abatido por tuas mãos. Você matou o Túlio por quê? Vocês lembram por quê? Por causa dela. Então, você chegou a tirar a vida de alguém por causa dela, e agora você está dizendo se vai ou se não vai ficar com ela? Então, pensa, você vai carregar isso com você, esse remorso, para sempre? Una-se a ela, você vai ser pai, vai ter um patrimônio para administrar, né? E ela vai conduzindo o pensamento do Túlio para essas questões mais fixadas nele, bens materiais e o remorso que ele carrega, né? Ela soube tratar aí com muita sutileza do problema. E racionalmente ela fala, olha, esquece se é coisa de Deus ou não, deixa para lá, não interessa, interessa é o patrimônio e o pesar, né? É. Ela não pôde dar o filho a ele, né? Sim. A Evelina não pôde dar a ele filhos, né? Então agora ela apela, né? Porque ele sempre teve também essa vontade de ter filho, né? Então, três coisas, né, que ela mexe profundamente na vida dele. Vamos lá. Diante daquelas santas evocações de paz e ventura que jamais experimentara pela primeira vez, depois de muitos anos, Serpa chorou.
Evelina continuava. Olha lá, conseguiu fazer ele chorar, hein? Sim, Caio, lava o coração na corrente das lágrimas. Chora de esperança, de júbilo. Confiemos em Deus e na vida. O sol que hoje se põe voltará amanhã. Contempla estas lousas, fita os sepulcros à frente. De todos os lados explodem verdura e flor, a dizerem que a morte é ilusão, que a vida triunfa, bela e eterna. De um outro mundo, os que te amam regozijar-se-ão com os teus gestos de entendimento. Túlio te perdoará, Elisa há de abençoar-te. Coragem, coragem. O causídico, surpreso, incapaz de identificar-se, visitado pelo espírito da companheira de outros tempos, reconhecia-se subitamente consolado e eufórico, tangido por suave renovação nos recônditos do ser. À maneira de um doente que encontrara o remédio providencial e a ele se agarrasse na sede da própria cura, instintivamente decidiu-se a não perder o precioso momento de exaltação construtiva em que entrara. Vamos, insistiu Evelina, concede agora, mais claramente agora, à nossa Vera a certeza de que a protegerás num casamento digno. Então, olha lá, os pensamentos da Evelina têm surtido efeito nele. Ele já começa a sentir-se diferente. Agora, veja só, a influência amiga, a presença de um benfeitor espiritual causa esse estado, né, de bem-estar. Agora, imaginemos se fosse um obsessor, um espírito inspirando pelo pensamento para prejudicá-lo. Ele sentiria as vibrações pesadas, negativas, né, causaria nele uma certa angústia. A presença da Evelina é diferente, né? É alguém que está influenciando para o bem, para a renovação dele mesmo, né? E veja o que acontece com ele, né? De repente ele se sente consolado, eufórico, sente uma suave renovação, ou seja, ele está assimilando as ideias dela. Então ele está vendo um outro rumo para a vida dele. E isso, ele ficou eufórico, ele ficou, vamos dizer assim, em paz, né? Conseguiu aquela euforia da alma, né? De mudar a situação. Então isso trouxe para ele um benefício, um contentamento, né, interior. Fortalecido aí. Se fosse um espírito assim, ó, não, Caio, você vai ter o que você merece, você tem que ter dinheiro, você tem que não sei o quê, dá o golpe nela, faz isso, faz aquilo. Ele iria assimilar também pensamento negativo. E a lei de liberdade funcionaria do mesmo jeito. Ele iria aceitar ou não a influência negativa, né? Então vamos. Sucedeu o inesperado. Habitualmente agressivo e rebelde, Caio arrancou-se humilde do lugar em que se plantara, avançou sempre abraçado pelo espírito da ex-esposa na direção do grupo em que a jovem se apoiava. Ali, de pensamento conjugado ao da mensageira espiritual, observou a moça sob novo prisma. Pareceu-lhe que começava a amá-la de maneira diversa. Viu-a mais cativante na dor que demonstrava. Percebeu-lhe a solidão e a sede justa de companhia. Às súbitas, reconheceu-se também só, a requisitar-lhe mais intensivamente a dedicação e o carinho para viver. Já não sabia, naquele inovidável instante, se a queria com a impertinência de um homem ou com a ternura de um pai. Abordando-a,
tomou-lhe o braço de leve e comunicou-lhe em voz alta, no propósito de alicerçar a própria declaração com o testemunho dos amigos presentes. Vera, não chore mais. Você não está sozinha. Amanhã mesmo cogitaremos de organizar a documentação precisa para casar-nos tão breve quanto possível. A interpelada lançou-lhe um olhar significativo e agradecido. E enquanto ambos se escoravam um no outro para o retorno à casa, Evelina e Ernesto, com os amigos desencarnados atentos às derradeiras homenagens à viúva Fantini, entraram em prece, agradecendo ao Senhor a bênção daquela transformação. Então, a Evelina conseguiu vitória. Ele acabou aceitando o pensamento. E olhou para Vera. E outra coisa que também estava auxiliando a Evelina. Lembra que quando ele viu que foram colocar a dona Elisa, né, na cova, ele se afastou do grupo, ficou meio assim pensando na morte, o que aconteceria, se continuava vivo ou não, né? Então, a morte da própria dona Elisa e ainda a consciência de culpa, ela ia morrer, certo, mas ele precipitou as coisas, né? Viu que ele foi lá no hospital, né? Falou com ela daquele jeito, desrespeitou, né? Não deu esperança nenhuma para ela. Então, aquilo tudo repercutiu nele, né? Ele está no momento favorável, numa circunstância boa, e Evelina jogou a semente do dinheiro que ele ia receber e também os filhos que poderiam vir, era uma coisa que ele desejava também. Então, tudo foi conspirando em favor do que a Evelina estava fazendo. E tem uma frase que ela diz assim, ó, de pensamento conjugado ao da mensageira espiritual. Observou Vera sob novo prisma. O que quer dizer isso, gente? Olha lá. De pensamento conjugado com a mensageira espiritual. Ou seja, ela foi influenciando, ele foi aceitando a ideia e eles ficaram conjugados. O mesmo pensamento. Ela pensava e ele pensava a mesma coisa. Totalmente em sintonia, né? Então, a Evelina conseguiu essa vitória, né? Vamos encerrar? Mais um passo importante estava articulado para o futuro melhor. Caio e Vera levantariam o lar com o amparo divino. Túlio ressurgiria para a terra, no tronco daquele mesmo que lhe subtraíra a existência, satisfazendo a lei do amor, que determina sejam o ódio e a vingança para sempre banidos da obra de Deus. Mais tarde, Elisa se lhes reuniria por filha bem-amada. Caio se reconfortaria e certamente seria outro homem ao ver-se continuado na posteridade feliz sob o olhar carinhoso de Vera, que o amava ardentemente. Evelina cismava em tudo isso, incapaz de sofrear o pranto de júbilo. Continuava amando o ex-esposo. Porém, noutro nível e com toda a alma, agradecia ao Senhor a existência de Vera Celina, a quem passara a reverenciar e querer bem na condição de protetora, cujos serviços se manteriam para ela irresgatáveis. Em transporte de alegria, correu ao encontro dos noivos e, antes que Caio se aboletasse no automóvel junto da companheira, abraçou-o reconhecida e, pela primeira vez, bradou-lhe ao coração com a celeste emotividade do amor purificado a labaredas de sofrimento. Caio, meu filho, sê feliz e que Deus te abençoe. Em seguida, inclinou-se para Vera e beijou-lhe a mão
com enternecimento indescritível. O alto rodou de volta. Evelina e Ernesto, por longo tempo, ainda se demoraram em oração no tranquilo santuário da morte, transfigurado ali para os dois em pouso de reconhecimento e alegria, ante as primeiras estrelas que começavam a luzir na selva da noite, quais lanternas de fogo e prata, clareando o caminho para Deus, a pleno céu azul. Então, que vitória para a Evelina, não é? E a transformação. Veja, quem faz o bem faz bem a quem primeiro realiza. Então, todo esse trabalho dela está revertindo para ela em grande benefício, né? Ela chegou ao ponto dela amar o Caio agora com um amor superior. Não é mais a esposa que, quando viu ele com a Vera, ficou com ciúmes, indignada, né? Não, ela já é a protetora. Então, ela está vendo ele como se ele fosse um filho querido. E a Vera Celina, aquela que era impedimento, né, na felicidade dela, agora ela vê a Vera como uma filha do coração, alguém que vai ajudar o Caio também, né? Ela, espiritualmente, ela abraça o Caio, beija a mão da Celina e pede a Deus abençoá-los. Então, tudo isso é para que isso aconteça. A lei do amor determina sejam o ódio e a vingança para sempre banidos da obra de Deus. Então, vingança, ódio tem que acabar. A lei é a lei do amor. Os indivíduos vão sofrer, vão bater a cabeça, vão voltar, né, e vai e vem nas experiências difíceis, mas o bem vence. O amor vence. O amor é força soberana. Não adianta o cara insistir no mal, chega uma hora que a vida dá um jeito, não é? Então, a união do Caio e a Vera foi uma realização, né, sob o amparo da Evelina. Agora, veja os desígnios de Deus através da lei da reencarnação. O Caio e a Vera vão se casar. O primeiro filho vai ser o Túlio, aquele que o Caio tirou a vida, né? Ele assassinou o Túlio. Então, esse volta para ele. E a Elisa, que desencarnou agora, também vai voltar como filha. Então, ela vai ser filha da filha dela, né? E o Túlio vai ser filho dos dois. E ele está voltando aqui não somente por causa do Caio, né, mas também pela ajuda de Evelina, que ficou na dúvida entre ele e ele. De certa forma, ela colaborou para o desfecho, né, o trágico desfecho do Caio matando o Túlio. Então, tudo se encadeia, não é? E a lei é sábia, né? Ele tirou a vida, agora ele vai dar a vida a ele. Ele levou o Túlio ao desequilíbrio, ao pensamento negativo, tudo. Agora ele vai dar amor, dar carinho, educar, né? A dona Elisa, que teve que deixar tudo aqui para ele que assambarcou tudo, amanhã vai devolver todo o patrimônio para a própria filha e para o próprio inimigo do passado, né? Então, veja que a vida, como diz o outro, Deus não dá ponto sem nó. Tudo está certo, né? A vida vai conspirando para os acontecimentos e essa trama, né, vai sendo desvendada. Agora, a vida trabalha para isso. Ó. Tudo isso é para que esses espíritos percam o ódio que têm, a vingança, né, a indiferença,
e que eles voltem a se quererem bem, né? Esse é o trabalho da reencarnação. Evolução para todos, envolvimento nas leis da vida e a conquista do amor, né? Quando nós não aceitamos isso, nós entramos num círculo de reencarnações viciosas, né, sucessivas, e a gente fica girando, né? Reencarnação e reencarnação, e vamos criando dificuldades, ou vamos vencendo as dificuldades. Aí entra de novo a questão do livre-arbítrio. O André está lembrando que a Elisa está ali e ela estava fixada com o pensamento no desidério, lembra? O desidério vai nascer lá na outra família, o seu Amâncio, a dona Brígida, vai ser adotado lá, e a lei da vida vai trabalhar para que essa família conheça a outra, e ele, Desidério, vai então casar-se com a Elisa. Veja como a vida trabalha, né? Muito bem. Semana que vem nós vamos começar o último capítulo